namora, que tem um relacionamento, que é casado, me diz uma coisa. Tem briga na tua relação? Tem conflito na tua relação? Tem, né? De vez em quando tem. Então eu quero te falar uma coisa sobre isso, tá? Porque assim, quando a gente tem alguma briga, tem algum conflito, às vezes leva dias, aquele climão dentro de casa, as pessoas nem se olham, ou nem se falam, né? Acontece várias coisas. Esses dias eu postei aqui uns registros que eu e o Maicon, a gente foi numa festa. A gente foi numa festa de aniversário de 60 anos de um amigo dele. E lá tocou música latina, tocou umas coisas assim bem dançantes e foi muito legal. Só que nada daquilo talvez tivesse acontecido se a gente não soubesse gerir uma treta que aconteceu conosco. Eu vou sentar aqui pra conversar contigo. Eu tô num lugar, olha só. Eu amo esse lugar. Eu vou me sentar aqui pra gente conversar. Deixa eu ver aqui. Porque eu quero trocar uma ideia profunda agora com relação a isso, tá? E fica aí, porque se tu tem um relacionamento, isso vai ser edificante pra ti. Olha só. Aí era nosso dia de dar uma saída, Vale Night. E aí eu já tava organizada, já pensei, né? Que roupa que eu vou botar? Porque quando a gente vai sair, ainda mais a gente que é mãe, faz muito tempo que eu não saía. Então eu pensei, vou aproveitar, vou me arrumar, vou aproveitar, né? E aí pensei na roupa, né? Pensando na produção. E eu pensei no sapato, e eu pensei, pra voltar com essa roupa, eu preciso de um sapato novo. Porque depois das gestações, só entre parênteses, meu pé cresceu. Então eu tô tendo que comprar sapatos novos. Ai, que horrível, né? Tá. E aí, eu já tava organizada. Vou fazer os meus atendimentos que eu tinha pra fazer naquele dia. Vou sair daqui e vou comprar um sapato que a gente já tinha experimentado. Na saída pra comprar, o Maicon disse: eu vou contigo, espera aí que eu vou contigo. Eu pensei, tá, né? Eu não ia falar nada que eu ia comprar. Eu só ia comprar, ia me vestir, tipo, surpresa, né? Aí, já que ele ia comigo, eu ia ter que falar pra ele que eu ia passar lá, que nós ia fazer aquela parada. E aí, quando eu disse que eu ia comprar o tal de sapato novo, ele olhou e não gostou, tipo, tá, mas por que tu vai comprar, né? E começou a me questionar, e se precisar, você não podia usar outro, né? E aí, na hora, eu fiquei muito de cara, Eu fiquei assim, mas como assim? E aí, eu me sentei no sofá, que nós estávamos saindo da clínica, eu me sentei no sofá, braba. E aí começou a vir vários pensamentos, né? Mas como assim? Mas eu trabalho, e o meu dinheiro, e E comecei a pensar várias coisas, né? E aí fiquei com muita raiva. E aí quando a gente se encontrou ali no carro pra sair juntos, eu peguei e falei várias coisas pra ele, né? Sobre isso que eu tava pensando. Eu destilei naquele momento toda a minha frustração que eu tava sentindo e toda a raiva que tava em volta daquela frustração. E aí, naquele momento ele ouviu e não falou muito assim, falou alguma coisa, me respondeu alguma coisa, mas não aumentou, né, aquela briga, aquela tensão. Mas era visível que tinha uma tensão. E aí, por um lado, né, eu tinha razão no que eu falei? Tinha. O que eu falei era verdade? Era. Tudo que eu falei era verdade, fazia sentido, eu tinha razão e tudo mais. Mas ficou um clima bem ruim. E eu vi que aquilo que eu tinha trazido, na verdade, tinha nos separado. Não tinha nos levado para um outro lugar. Tinha nos separado. Por quê? Eu agi com base na minha emoção. Eu falei com base na minha emoção. Com a frustração e com a raiva. Foram elas que me aconselharam e elas que falaram. E aí eu tava vendo, né? Observando tudo isso. E aí naquele momento comecei a orar. Porque eu uso bastante esse recurso, né? Olá! Pensei que tu estivesse falando com a árvore. Às vezes eu falo sozinha, mas agora é um vídeo mesmo que eu tô gravando. E aí, naquele momento, eu comecei a orar, né? E falei, Pai, me envolve na tua paz, que eu preciso da tua paz, né? Preciso da tua paz. Comecei a respirar, né? Bem fundo. E comecei a olhar pra mim, comecei a olhar pra minha frustração, né? Pra aquilo que tava me machucando, aquilo que tava me doendo, aquilo que tava me sentindo sufocada naquele momento. E aí eu fui percebendo, né, que na verdade tinha uma outra forma de eu ter conduzido aquilo. Eu podia ter falado para ele de um outro lugar. Naquele momento eu usei vários argumentos que foram lógicos e racionais, só que espetaram o meu marido. E a gente ficou num lugar batendo cabeça. Então, eu percebi que eu poderia ter falado para ele de um outro jeito. E eu falei para ele, então, quando ele se aproximou de novo, eu falei para ele, ai amor,
eu quero te falar que eu fico feliz que eu tenha conseguido ter tido coragem de me posicionar, de falar o que eu penso, o que eu sinto. E isso que eu penso, que eu sinto, essas emoções, elas falam de uma dor minha, que eu estou em processo de cura, né? Mas a verdade é que por trás de tudo isso, eu queria aproveitar esse momento. Eu queria ter esse momento contigo, me arrumar, ficar bonita, ter um tempo pra ti conosco, né? E usar um sapato novo, usar uma coisa nova, é uma coisa que ia me trazer uma animação, ia me trazer um gás, ia me trazer uma coisa assim, sabe? De eu me sentir bonita pra gente viver aquele momento, sabe? Então, eu sinto muito pelo que eu te falei, trouxe outras coisas, né, pra ele, e trouxe desse lugar, né? Seria importante pra mim, era importante pra mim naquele momento comprar o sapato, pra eu me sentir bonita nesse lugar onde a gente ia ir. E aí, naquele momento, ele olhou assim, né? E aí a gente se acolheu, né? A gente se abraçou. E aí ele disse, falando desse jeito, dá até vontade de te pagar o sapato. E aí, né? O que eu quero te trazer com isso? Existem formas diferentes da gente resolver situações. E às vezes a gente quer estar certa. E às vezes, na nossa visão, nós estamos certas. Mas se a gente fica sustentando algo, a gente acaba machucando o outro e a gente acaba se machucando, nos mantendo num lugar de excesso de intelectualidade, quando aquilo que a gente precisa é entrar para dentro de nós, perceber realmente verdadeiras motivações e ter coragem de compartilhar isso. Compartilhar sobre as nossas necessidades. E eu sei que pra gente fazer isso, pra gente não se mover apenas pela emoção, como eu fiz no primeiro momento, né? Falando através da emoção da raiva e da frustração, por exemplo. Ou através de uma intelectualidade, né? Um excesso de intelectualidade, de racionalidade. Pra gente entrar num caminho do meio, a gente precisa caminhar num lugar de cura emocional. A gente precisa viver um processo de cura de alma, tá? E é isso que eu quero te convidar a viver. Essa semana a gente vai ter agora uma live, sexta-feira, às 9 da manhã, o resgate da essência feminina. E eu quero te convidar, te conduzir para um lugar aonde tu vai perceber aonde tu tá e para onde que tu tá sendo convidada a caminhar, quais os passos que tu precisa para isso. Nesse dia eu vou te contar algo que eu estou organizando, na verdade que eu estou sendo convidada a proporcionar para você, porque eu tenho certeza que nesse lugar, nessa comunidade de mulheres que eu quero te convidar a participar, você vai aprender a dar os passos dentro desse lugar, aonde você não se move pelo um lado ou por outro, B ou A. É onde você aprende a mergulhar dentro de si e trazer aqui para fora uma versão cada vez mais autêntica e genuína. Faz sentido para ti? Se faz sentido para ti, comenta aqui embaixo, eu quero, que eu vou te passar mais informações sobre como tu tá por dentro de tudo isso. As vagas vão ser bem limitadas, tá bom? Um beijo, querida. Até mais.